gostaria de falar hoje um pouco sobre a soberania de Deus e como Deus ele está a todo momento presente na nossa vida e assim muito mais presente do que a gente imagina. Às vezes a gente não tem, aliás, às vezes não, acho que sempre a gente não costuma ter a noção do quanto Deus está tão perto e tão real. E tão real na nossa vida. Então eu gostaria de falar sobre isso, a soberania de Deus e o quanto Ele está presente na nossa vida. Eu queria ler o Salmo 139. E aí eu gostaria de comentar um pouquinho sobre alguns versículos desse Salmo. Esse Salmo ele fala da onisciência de Deus, da onipotência, da onipresença de Deus. O versículo 1 do Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Eu vou lendo e vou comentando um pouco sobre os versículos. Aqui ele começa dizendo, tu me sondas e me conheces. Só que muitas vezes nem a gente mesma não sabe o que está passando no nosso interior. Às vezes a gente está com uma angústia, ou um sofrimento, ou uma dor, e às vezes não sabemos direito expressar aquilo. Não sabemos exatamente o que acontece com a gente. Eu acho que eu mesmo não me conheço direito. Só que Deus, Ele nos conhece. A palavra de Deus diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. Aleluia. Ele sabe exatamente o que eu sou, porque Ele me criou. Então, às vezes a gente não sabe o que está nos afligindo, mas Ele sabe. E aí nisso eu queria completar esse versículo lendo um outro texto que está lá em Romanos 8. Romanos 8, versículo 26 e 27. Aleluia. Glórias a Deus. A palavra de Deus diz assim, Romanos 8, versículo 26 e 27. Vamos aguardar a igreja achar. Todos acharam? Amém. Acharam aí? Diz assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então ele fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, gemidos com palavras que nós não saberíamos expressar. E aquele que sonda os corações, que é o que disse ali no Salmo 139, Senhor, tu me sonda. Então aquele que sonda os corações, ele conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, se a gente mesmo, às vezes você chega lá no seu lugar de intimidade com Deus e não sabe exatamente o que falar. Às vezes a dor é tanta que você só chega e chora. Mas Ele conhece o seu interior. E Ele sonda o seu coração. E Ele intercede por você. Quando nós não temos palavras, Deus vem e nos ajuda na nossa fraqueza. Aleluia. O versículo 2 do Salmo 139, voltando lá para o Salmo 139, diz assim, sabes quando me sento e quando me levanto. O Senhor Deus, Ele sabe para onde a gente vai. Ele sabe quando a gente acorda, Ele sabe quando a gente levanta da cama, quando a gente vai se arrumar para ir trabalhar, ou para arrumar a casa, ou para fazer os nossos afazeres. Deus, Ele sabe. Ele sabe quando eu me assento, quando eu me levanto.
Ele conhece tudo, tudo que eu faço. Não há nada que eu faça que não seja do conhecimento de Deus. Então, mesmo se eu estou afastada dele, mesmo se eu estou distante, se eu acordei e nem me lembrei de Deus, Ele sabe tudo o que eu fiz. Mesmo que eu não esteja perto dele, Ele está sempre perto de mim. Aleluia. Versículo 3. Desculpa, ainda tem mais uma continuação aqui, ó, do versículo 2. Versículo 2. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Aleluia. Antes que a gente pronuncie a palavra, antes que a palavra se forme na nossa boca, Deus já sabe o que a gente está pensando. Aleluia. Deus já sabe o que a gente tem a intenção de falar. Glória a Deus. Tem vezes que, às vezes, talvez você tá ali numa discussão, e acho que já aconteceu com todo mundo, e você pensa numa coisa, mas você engole aquela palavra, e você não fala. Mas Deus sabe o que você pensou. Deus sabe o que você engoliu. Tudo que você já engoliu, Deus sabe. Aleluia. Deus sabe tudo, absolutamente tudo que passa na nossa mente. Nós não precisamos verbalizar, não precisamos falar. Ele já conhece tudo que tem aqui. Tudo que tem no nosso interior, Ele já sabe. Versículo 3 diz assim: sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Versículo 4. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. É o que eu acabei de falar, né? Deus sabe tudo o que nós pensamos, a gente não precisa dizer. Ele sabe em todo lugar que a gente vai, Ele nos conhece por completo. Aleluia. Não há nada que passe despercebido aos olhos de Deus. Eu estava lendo esse texto e eu me lembrei lá de um outro texto de Neemias. Acho que seria interessante a gente abrir lá em Neemias, capítulo 2. É o seguinte, eu vou só resumir aqui porque a história é longa, né? Neemias capítulo 2, ele estava diante do rei, Neemias, né, estava diante do rei, e ele estava triste porque Jerusalém a cidade dele estava destruída. Ele estava triste e o rei percebeu essa tristeza no olhar dele e falou: o que eu posso fazer para você? Aí que é o ponto-chave. Antes de responder ao rei, Neemias orou ao Senhor. Vamos ler lá o versículo. Neemias capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Só queria chamar a atenção aqui. Nós, homens, percebemos quando nosso amigo, quando nosso próximo está triste. Aquele rei, numa posição tão elevada, percebeu que o seu servo estava triste. Quanto mais Deus não percebe quando a gente está passando por algum problema, alguma dificuldade. Se nós que somos homens percebemos quando nossos amigos, nossos conhecidos estão tristes, imagina Deus, que é o nosso Pai. Às vezes a gente pensa que Ele está tão distante, mas Ele está muito mais perto do que nós imaginamos. Aleluia. E aí no versículo, a continuação aqui, no versículo 2, diz assim: com muito medo eu disse ao rei, versículo 3, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Versículo 4, o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Presta atenção nessa parte. Então eu orei ao Deus dos céus. Versículo 5, e respondi ao rei. Só até aqui.
Essa é a parte importante, a parte que eu quero pegar pra gente nesse estudo. O rei fez uma pergunta para ele. Ele estava ali diante de uma autoridade. Antes de responder, ele não saiu falando. Ele pediu sabedoria a Deus. Mas ele estava ali diante do rei. Será que ele foi pro quarto dele orar? Será que ele... Não, rei, peraí um pouquinho, deixa eu fazer minha oração aqui. Não foi dessa forma, porque a palavra de Deus fala que logo em seguida ele já respondeu ao rei. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Versículo 4. Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Essa oração, no meu entendimento, ela foi feita em pensamento. Neemias orou rapidinho ali, em pensamento a Deus. Ele estava diante de uma oportunidade. O rei, uma autoridade, perguntou para ele, o que você gostaria de me pedir? Poxa vida, você está diante de um rei. Você pode pedir tanta coisa. São inúmeras as possibilidades. E um rei, ele pode fazer o que você quiser. O que eu vou pedir? Ele não agiu por si mesmo. Ali naquele momento crucial, que era o momento que poderia mudar a vida dele. Antes de responder, primeiro ele orou em pensamento. Primeiro ele orou. Pediu sabedoria a Deus. E então ele respondeu ao rei. E aí ele falou para o rei o que ele queria. Mas antes, veja bem, essa parte que eu queria chamar a atenção. Ele perguntou para Deus. Ele não agiu por si mesmo. Ele perguntou para Deus. E Deus, que sonda os nossos corações e conhece o nosso pensamento, deu sabedoria a ele para responder da melhor forma. Eu acredito que, aliás, eu tenho certeza que nós devemos agir assim no nosso dia a dia. Diante das milhares de decisões que nós precisamos tomar, e às vezes são decisões rápidas. Para um pouquinho, 2 segundos e conecta o seu pensamento com Deus, mesmo sem falar a palavra, só no pensamento, porque Ele conhece, Ele sonda e Ele sabe tudo o que você precisa. Continuando, voltando lá para o Salmo 139, deveria ter deixado marcado aqui. Versículo 5 diz assim: Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. É uma proteção de todos os lados. Na Bíblia, na linguagem de hoje, como é que está na sua Bíblia, Emily? Pode ler pra gente, versículo 5. Estás em volta de mim, por todos os lados, e me protege com o teu poder. Na linguagem de hoje diz que Ele está em volta de mim, por todos os lados. Porque aqui na NVI diz que estás à minha frente e atrás de mim. Na versão da linguagem de hoje diz que Ele está ao nosso redor, de todos os lados. Nós temos a proteção de Deus em todos os lados. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Do que você tem medo hoje? Do que nós temos medo? Você consegue pensar agora? O que você tem medo? Queria que a gente refletisse por 2 segundos. O que eu tenho medo? Pensa aí, o que você tem medo? O que você tem medo? O que te aflige? O que tira a sua paz? Ok, lembramos do que nós temos medo. Agora, pensa assim. Será que Deus é tão pequeno que Ele não pode resolver isso para você? Aleluia. O que há de tão grande que seja maior do que o nosso Deus? Aleluia. Tudo, Deus pode resolver. E a palavra dele lá em Filipenses 4 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, por nada. Tudo que você tiver medo, não deixa aquilo no seu coração.
Fala para Ele. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes, em tudo, por meio da oração, de ação de graças, apresente os seus pedidos a mim, diz o Senhor. Não guarde seus medos, não guarde suas ansiedades, apresenta elas para mim. E aí tem uma consequência, que está no versículo 7, que diz assim, esse ele liga as duas frases, apresenta seus pedidos a mim, e a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Nós estamos guardados por todos os lados, protegidos pela mão do Senhor, como diz aqui no versículo 5, tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Eu imagino como nós estamos assim tão protegidos e tão Aleluia. guardados nas mãos de Deus. Glória a Deus. E muitas vezes nós nem ao menos percebemos isso. Quando a gente sai na rua, de quantos perigos o Senhor nos livrou e a gente nem percebeu. Aleluia. Versículo 7. Para onde poderia escapar eu do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Às vezes a gente quer se esconder de Deus, igual Adão e Eva fizeram, mas não dá para se esconder de Deus. Nós todos cometemos pecados e às vezes nós queremos nos esconder de Deus. Eu não vou orar porque eu pequei, e a gente fica com vergonha de falar com Deus. Ou então, agora não porque a gente está em casa, mas muitas vezes a gente pode pensar, não, eu não vou na igreja porque essa semana eu fiz um negócio que não devia ter feito. Essa semana, nossa, eu não vou participar do louvor porque não vou subir no altar, não posso, estou em pecado. Essa é a atitude que o diabo quer que você tenha. O diabo, ele é mentiroso e ele nos engana com isso, querendo nos afastar mais ainda de Deus. Glória a Deus. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Se você pecou, você precisa correr pra Deus o mais rápido possível. Aleluia. Deus, ele quer que a gente corra pra Ele. Não importa se você tá sujo, se você tá imundo com a sujeira do pecado. Jesus veio ao mundo pra nos limpar. Aleluia. A morte dele foi exatamente para isso. A morte dele não foi em vão. Então, quando a gente para de olhar para Deus quando nós pecamos, nós estamos fazendo exatamente aquilo que o diabo quer. Ele põe vergonha na gente, põe medo, faz a gente se ver como o pior homem do mundo, mas ele quer só nos afastar de Deus. E se a gente faz isso, nós estamos seguindo o que o diabo quer. Então, se todos nós passamos por isso, então, quando esse dia chegar, porque nós caímos. Se a gente cair, vamos levantar o nosso rosto e olhar para Ele. Não vamos continuar com a cabeça curvada, porque é isso que o diabo quer. Vamos olhar, levantar o nosso rosto e olhar para Ele, porque Ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho. Olha como é grande o amor de Deus. Aleluia. Ele não poupou nem mesmo a Jesus, que morreu de uma morte tão cruel, tão ruim. Porque Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, Aleluia. as nossas dores. Santo Deus. Ele não poupou nem mesmo a Jesus. Aleluia. Por que agora Ele não ia olhar para você com olhos de amor, mesmo você estando sujo? Uma outra coisa também que às vezes a gente pode achar que nos escondem de Deus são as circunstâncias. Às vezes a nossa vida tá tão ruim aos nossos olhos, né? Tão ruim, tá tudo dando errado,
que talvez você possa pensar, Deus não está me vendo. Ou então, as pessoas ao seu redor podem dizer, aonde está o seu Deus? Cadê o seu Deus? Sua vida está desse jeito? E onde está o seu Deus? Você diz que serve a Deus e a sua vida, olha como está. Mas nem as circunstâncias não podem nos esconder de Deus. Ele está nos vendo o tempo todo. O tempo todo. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 49. Aleluia. A partir do versículo 14, diz assim a palavra de Deus. Sião, porém, disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Sião é uma cidade, né? Então, a cidade inteira disse, o Senhor me abandonou. Eles pensavam isso porque eles estavam vivendo por um momento muito ruim. As circunstâncias fizeram eles achar que Deus não estava vendo eles. E eles falaram, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Versículo 15 diz assim, haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Tem mãe que esquece, né? É muito difícil, porque o amor de mãe é... Mas ainda assim a gente vê que tem mãe que deixa o seu filho. Mas ele diz assim, continuação do versículo, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Eu gravei você na palma das minhas mãos. Aleluia. Eu imagino o Senhor olhando assim pra gente. Como diz o versículo, Ele nos guarda por trás, pela frente e sobre nós Ele coloca a mão dele. Aleluia. E Ele gravou a gente na palma das mãos dele. Aleluia. Não tem como o Senhor nos esquecer. Glória Ele a nos Deus. gravou na palma das suas mãos. Então nem mesmo as piores circunstâncias podem nos esconder de Deus. Aleluia. Não há como fugir da presença do Senhor. Ali, uma outra passagem que está em Marcos capítulo 4. Hoje a gente está lendo aqui bastante a Bíblia. Mas é uma passagem bem conhecida que eu vou só falar aqui a referência para vocês. Marcos 4, versículo 37 até o 40. É aquela passagem que diz que Jesus estava no barco e veio uma grande tempestade. Já achou aí? Lê pra gente, por favor. Ó, Marcos 4, versículo 37 até o 40. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentando com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com os braços numa almofada. Quando os discípulos o acordaram e disseram, Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao ar, silêncio, fique quieto. O vento parou e ficou calmo. Aí ele perguntou, por que é que vocês estão assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Isso. Então, nessa passagem, Jesus ele estava dormindo, né? E as circunstâncias ali, que eram a tempestade, estava fazendo eles ficarem com tanto medo que eles falaram, Jesus, você não se importa que a gente vai morrer? E será que a gente já não fez essa oração? Talvez a nossa vida está tão ruim que a gente fala, Deus, o Senhor não está vendo, o Senhor não se importa. Mas Jesus estava ali o tempo todo.
Aleluia. Jesus estava ali o tempo todo. E ali ele repreendeu o vento e falou: vocês não têm fé? Jesus também passou por aflições. Se o próprio Jesus passou, por que nós não iríamos passar? E ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nós podemos saber que Deus está conosco o tempo todo. Aleluia. Não precisamos ter medo. Aleluia. A palavra de Deus nos garante, nos deu prova disso. A maior prova foi Jesus. O tanto que ele sofreu, o tanto que ele padeceu por nós. Não é possível que Deus tenha se esquecido de você. Porque ele sofreu tanto e agora ia ficar por isso mesmo. Isso que vem na nossa mente são mentiras de Satanás. No Salmo 42, eu acho muito tremendo esse texto. E eu já tive que fazer isso muitas vezes. E eu vou contar para vocês algo que eu já fiz muitas vezes. Salmo 42, versículo 8. Não, versículo 9. Diz assim: direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, chorando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Versículo 11 diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada? Em outras versões diz: por que está tão abatida dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. E eu acho interessante porque ele repete isso. Vamos voltar aqui um pouquinho. Salmo 42, eu acabei de ler o versículo 11, mas ele fala isso no versículo 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? É uma pergunta. Por que você está assim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. No Salmo 43, aqui na página do lado, ele repete de novo. Salmo 43, versículo 5, ele fala exatamente a mesma coisa. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia. Por que você está tão triste? Glória a Deus. Ó alma. Eu já fiz isso muitas vezes. De eu estar assim abatida e estar querendo chorar e eu falo, eu olho pra mim, eu faço assim mesmo, viu gente? Eu falo: por que você está tão abatida? E eu falo meu nome, você tem que falar o seu nome. Eu falo: meu, por que, Thaís? Por que você está assim tão abatida? Aleluia. E eu falo pra mim mesma: por que você está assim tão abatida? Espere em Deus, pois ainda você o louvará. Glória a Deus. Minha alma, espere em Deus, porque você ainda vai louvá-lo. Nessa situação que você está sofrendo, você ainda vai louvar a Deus. Aleluia. Espere em Deus, espere em Deus. Aleluia. Esse é um segredo que... não é segredo porque a Bíblia nos ensina, mas eu já fiz isso muitas vezes. Glória a Deus. É a questão de você dar ordem à sua alma. Jesus ali disse que nós teríamos que ter domínio próprio. Então, Aleluia. dê ordem à sua alma. Se você está ansioso, se você está nervoso, abatido, triste, com medo, não é fácil. Falar é fácil, né? Fazer não é fácil, eu sei que não é. Mas lembre que você tem um Deus que está acima de tudo. E às vezes as circunstâncias podem sim estar difíceis. Jesus falou que a gente ia ter aflições. Mas nesse momento, quando você estiver muito aflito e com muito medo, dê ordem à sua alma. Dê ordem à sua alma. Fala: por que você está tão abatido? Espera em Deus. Dê ordem a você mesmo. Fala: ei, calma aí. O que está acontecendo? Você tem um Deus que é maior do que isso. Aleluia. Lembra aquele problema que nós pensamos agora há pouco? Deus é muito maior. Por que você está abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois Aleluia. você ainda vai louvá-lo.
Continuando aqui, voltando para o Salmo 139. Aleluia. Diz assim, versículo 12, só repetindo. Verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Então, essa situação que você pode estar vivendo, que para você é muito escura, para Deus não é. Para Deus não é, Ele vê, porque as trevas e a luz para Deus são a mesma coisa. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Coloca nas mãos dele, Ele cuida de tudo. Aleluia. Versículo 13. Gente, eu acho maravilhoso esse versículo. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Aleluia. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. A gente tem a Emanuela, que acabou de vir, a Ana Clara, e elas estavam ali sendo formadas na barriga, no ventre. E a palavra de Deus diz, os teus olhos viram o meu embrião. O embrião é uma célula tão pequena que a gente não consegue ver a olho nu. Você precisa de um microscópio para ver. Você não vê a olho nu. E aquela célula, gente, uma célula é tão complexa. Eu já tive a oportunidade de olhar com o microscópio eletrônico dentro de uma célula. É como se fosse um mundo ali dentro, sabe? A célula, ela tem organelas. É como se fossem órgãos, pequenos órgãos dentro de uma célula. E aqueles órgãos fazem a célula funcionar. Fazem aquela célula ter vida. Deus viu esse embrião. Essa célula já toda cheia de vida, que a gente não consegue ver a olho nu. Gente, eu fico assim impressionada com a grandeza de Deus. Porque quando eu olho para uma célula, eu vejo ali, gente, como Deus fez cada detalhe. Como Deus fez cada detalhe. E Ele viu ali aquele serzinho, aquele embrião crescendo. E uma célula que virou 2, que virou 4, que virou 8. E aquele serzinho crescendo. Quando eu leio esse texto, eu nunca consigo ler esse texto sem pensar em uma coisa. Eu imagino assim, uma cenoura. Uma cenoura, ela cresce embaixo da terra e você não vê. Tipo, tá se formando ali embaixo. Mas você não vê, você não sabe nada que tá acontecendo ali. E a cenoura, ela tá se formando, ela tá crescendo e quando você tira, é uma cenoura. E Deus vê aquilo. O próprio Deus fez aquilo acontecer, mesmo sem a gente ver. Então, às vezes, Deus ele pode estar trabalhando na nossa vida em algo que a gente não está vendo. Deus ele vai fazendo, e Ele é do jeito dele, é no tempo dele, é como Ele quer. Mesmo sem a gente ver, sem a gente ter controle. Ali a Emanuela foi crescendo e crescendo, e a Sabrina não tinha controle sobre isso. Mesma coisa a Ana Clara. Mas Deus foi dando o crescimento, Deus foi dando a vida. Aleluia. Deus foi fazendo crescer e formou aquele ser perfeito, completo. Não há nada que Deus não veja, não há nada que Deus não saiba. Aleluia. Ele é o nosso Deus soberano que está acima de todas as coisas. Não há ninguém como Ele. Amém. Não há Aleluia. ninguém como Ele. Glória a Deus. Não há nada que se compare ao Senhor. Nosso Deus é grande. Nosso Deus é grande. Como nós cantamos no início, Ele criou todas as coisas. Ele fez os céus, a terra. Tudo está sob o domínio das suas mãos. Nós não precisamos nos preocupar quando pensamos na soberania de Deus. Não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã, porque o Senhor cuida de nós. Então hoje, que nós possamos nos render a essa grandeza de Deus. Aleluia. Que nós possamos simplesmente nos render e falar, Senhor, eu acredito em Ti. Eu confio no Senhor, cuida de mim. Que nós possamos nos entregar hoje a Deus, nos render a Ele.
tendo a consciência de que Ele é Deus soberano, de que nada foge do seu alcance, nada foge do seu controle. Aleluia. E também não há nada que possa nos afastar dele, nem mesmo o pecado. Nada. Nada mesmo. Que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos levar a conhecê-lo cada dia mais, cada dia Aleluia. mais. E estar mais perto dele, cada vez mais, Aleluia. cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Era essa Graças a palavra que Deus. Deus nos trouxe hoje. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o teu nome, Jesus.